Salve! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de uma receita de um solo base para você começar o seu cultivo, misturando um pouco de nutrição e também da aeração, para o teu substrato ficar daquele jeito para as raízes se expandirem de forma bem fácil. Então já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o conteúdo e também, se você quiser apoiar o canal, torne-se um membro, é só clicar e vem junto com a gente. Então, e agora vamos para de fato aí as receitinhas, né? A montagem base geral do teu substrato. Então, o Panda sugere aqui esse solo base. Explica para a gente essa montagem com essas proporções, Panda. Cara, eu usei ali uma relação de marcas só para exemplificar para vocês, né? Mas, por exemplo, no caso do Sfagnotec, o Cocostec, são produtos um pouco mais caros. Mas, assim, é só para mostrar que, por exemplo, turfa perlita, quando a gente fala, é tipo quando você encontra um Sfagnotec desse pronto da vida, entendeu? Mas você também pode usar um Carolina. Então, quando a gente fala desses percentuais aí, você pode sempre pensar num Carolina, num Cocostec, num Sfagnotec, um produto ali que caiba no teu bolso para que isso funcione. Pessoal, aqui na descrição você vai encontrar os links da nossa semana Torne-se um Grower, um apanhado aí de 4 aulas gratuitas, onde você vai conhecer todo o processo de desenvolvimento de vida da planta e os parâmetros para ela se desenvolver. Para você que quer um acompanhamento um pouco mais personalizado, individualizado, vem junto com a gente na nossa turma de consultoria. Time muito forte, onde a gente se encontra toda semana por 3 meses para desenvolver junto com você o teu plano de cultivo e juntos a gente desenvolver o teu espaço e o teu jardim. O único exemplo que eu uso, por exemplo, eu tô aqui para o sul do Paraná, então aqui é muito úmido. Até alguns tempos atrás, eu usava somente, por exemplo, o Carolina. O Carolina eu gosto de usar aquele com a classificação 75H, que ele tem um pouquinho de NPK ali para os primeiros dias da planta. Então, o que acontece? Ele retém um pouco mais de umidade por causa, né, da massa que ele tem. O que eu fiz? Eu tirei mais ou menos em torno de uns 15% de toda essa massa que eu utilizava só do Carolina e adicionei coco, porque o coco trazer uma aeração maior, né, e uma drenagem mais fácil também. Para mim, já foi o bastante ali para solucionar. Então, por exemplo, mora num lugar muito seco, usa Carolina, por exemplo, que para você vai de boa. Mora num lugar muito úmido, cara, adiciona um pouquinho de coco que vai fazer esse papel também. Então, é uma sacada bem legal. Mandar um salve para os nossos patrocinadores, tanto a Ganzá aí, com as melhores lâmpadas, tá inclusive com descontos para vocês aqui com o cupom Comunidade Grower, R$200 de desconto e é cumulativo, corre lá. E também a Suruma Jardinagem, vocês conhecem aí o Rafa, e ele preparou 2 kits bem interessantes de nutrição para tua planta, onde você mistura aqui esse composto e tua planta vai conseguir se alimentar bem bacana por todo o processo. Se você quer ser um patrocinador aí do nosso canal, entre em contato com a gente, vem expor sua marca e juntos a gente vai chegando cada vez a mais pessoas nessa divulgação canábica no Brasil. Então, você tem um serviço, uma marca, um produto, vem junto com a gente. Estamos te esperando, até já. Pacotinhos prontos, cara. Eu dei como exemplo aí esses produtinhos da Vitaplan, cara, porque isso é assim, ó, segredinho, cara. Os caras nem sabem que a gente usa para isso. É assim, você encontra em tudo quanto é floricultura. Fácil de achar, né? Você pagar vintão em cada caixinha dessa, entendeu? E assim, é bom demais. É os mesmos produtos, você vai conseguir utilizar ali tranquilamente. Então, pensa numa base de uma composição mais ou menos aí, ó. 60% dessa base turfa perlita, então, aí você vai escolher a marca que você quer trabalhar. Em torno de uns 30% de humus, né, para essa mistura específica que a gente está falando, uns 5% de bocache. Aí eu dedicação para quem for trabalhar com vasos menores, né? O Rafa gosta de trabalhar com os vasos maiores, mas aí é só você ir mudando. Assim, para não ter que ficar pesando ou alguma coisa a mais para complicar, cara, dá umas 2 colheradas de cada um. Farinha, o calcário de conchas, 2 colheres, 2 colheres de torta de mamona e 2 de farinha de osso. Você faz isso na mistura do solo para fazer essa primeira pegada ali, e lá quando você for fazer a virada para a flora, pode colocar mais 2 colherinhas de cada um desse daí lá.
porque daí você vai dar mais um complemento para a tua planta chegar no final ali da flora bem fortuna. Se tiver acesso, aí você complementa, por exemplo, ali com esterco de aves ou gado, aí o que você tiver mais acesso tranquilo aí, né? Mas isso daí, cara, com esse packzinho assim, você já consegue chegar num resultado bem legal. Já é uma boa referência aí, né? A única coisa que eu adicionei ali para o próximo slide foi que eu adicionei um tri-packzinho lá da BioBiz. Então, o que ele tem ali? Ele tem 3 itens principais, né? Ele tem lá um extrato de algas, que é top de bola. Ele tem um que é um extrato de peixes e afins, né? Crustáceos e tal, também é bem legal. E tem um outro que entra para fazer essa parte das misturinhas ali dos açúcares e tal, que nem a ideia do melaço que a gente fala. Então, assim, ele tem um que é para vega, um que é para flora, e esse dos açúcares que é para você usar durante todo o período. Só para a galera entender, tri-packzinho, cara, 120 conto mais ou menos aí no mercado. Eu cheguei a utilizar ele em 8 plantas durante todo o ciclo, eu aplicava ele quase todas as regas, né? Em 8 plantas, todo o ciclo ainda sobrou quase metade. Então vai muito pouquinho, cara, tipo 2 ml ali por litro. Então, assim, é bem de boa. Acho que cabe fácil assim no bolso da galera aí para ter uma produção assim, alto nível já. Massa demais, né, Rafa? Uma dica como essa, assim, porque o que a gente vê aqui, né? Um substrato que é aquilo que a gente pensa sempre, né? Com as características de um substrato aerado, poroso, né, que facilite a oxigenação e drenagem, e ao mesmo tempo que tem uma questão nutritiva para a planta se alimentar. Por isso o Panda traz essa questão, né, de você fazer isso no começo do ciclo e também ali no começo da flora, que é a hora que a planta vai modificar ali o seu crescimento, então dá um combustível a mais ali para o teu substrato para ela se alimentar. Né, Rafa? Então acho que essa complementação é interessante também, né? É porque vaso pequeno, né? A gente precisa dar uma complementada. Ele que trabalha com os vasos dele maior, aí você já tem alimentação ali em abundância. Aí nos pequenininhos a gente tem. Isso é legal. O Panda trouxe até 11 litros, Rafa. Como que você sugeriria ali para vasos grandões mesmo, gigantes ali? Para vasos grandões eu não usaria o BioBiz. Usaria a dose que ele colocou aí mesmo, multiplicada, né? Para você chegar ali nos 50, 30 litros, a quantidade que você for. E o interessante é que são adubos baratos e fáceis de achar, né, cara? Floricultura, você não precisa pagar frete, tem tudo. Você acha do lado da sua casa ali. Qualquer garden vai ter. Cara, porque, por exemplo, né, na torta de mamona lá, cara, você vai ter, por exemplo, bastante nitrogênio. Além de tudo, dentro dos componentes, ele já vai fazer ali, digamos que uma prevenção em relação a algumas pragas. Na farinha de osso, você tem cálcio, fósforo e, assim, diversos outros complementos, né, que acaba ajudando bastante. Então, por exemplo, depois, se você for utilizar aí algum dos estercos, né, que é bom pra caramba também, que nem no caso ali do esterco de aves, cara, porra, show de bola. Então, assim, é tudo coisinha baratinha, cara, mas vai chegar num resultado massa. E aí, bem bacana, né? Uma receita simples, onde você pode juntar a nutrição e também a aeração de um substrato para a tua planta crescer bem saudável. Como é que você prepara o teu substrato? Deixa escrito pra gente a sua receita aí do seu bolo para as suas plantas. E a gente vai trocando aquela ideia. Mais uma vez, quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal, se tornar um membro e compartilhar o nosso conteúdo. Então, até já!